Olá pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês mais uma questão da SpaceX que diz o seguinte: um triângulo tem um lado maior medindo 1 metro e dois de seus ângulos são 27 graus e 63 graus. O valor aproximado para o perímetro desse triângulo, dados raiz de 2 igual a 1,4 e cosseno de 18 igual a 0,95 é de quanto? Então tá, pessoal, aqui está a organização do problema. O problema fala de um triângulo que possui dois ângulos internos, um medindo 27 graus e o outro 63 graus. 27 mais 63 dá 90 graus. Logo, o terceiro ângulo desse triângulo é 90 graus e, portanto, o triângulo é um triângulo retângulo. Por isso que eu já desenhei aqui um triângulo retângulo, tá bom? Que mais que ele diz? Ele diz que o maior lado mede 1 metro. O maior lado de um triângulo retângulo é a hipotenusa. Então, coloquei 1 aqui e estou chamando os catetos de x e y. Que mais? Ele pede para a gente considerar o raiz de 2 como sendo 1,4, o cosseno de 18 como sendo 0,95 e pede para determinar o perímetro do triângulo, ou seja, a soma dos lados, o x mais o y mais 1. Então tá, pessoal, a gente tem que dar um jeito de calcular x e y. Olha só, vê se você concorda comigo. Se eu tiver o valor do seno de 27 graus, eu consigo calcular o x, porque o seno de 27 graus é a razão entre o cateto oposto, que é x, e a hipotenusa, que é 1, tá? Então, esta é a primeira ideia, calcular o seno de 27 graus. Porque se eu tiver o seno de 27 graus, eu consigo determinar x. E depois, consequentemente, eu consigo determinar y. Bom, a fim da gente determinar o seno de 27 graus, a gente vai fazer o seguinte. Olha só, vê se você concorda comigo. O 27 é 45 menos 18. Tudo grau aqui, tá, pessoal? Não vou ficar colocando o grau, não. Então, o 27 é 45 menos 18. Por que convém escrever o 27 assim, como sendo 45 menos 18? Pelo seguinte, porque as razões trigonométricas do arco de medida 45 graus eu conheço, e o cosseno de 18, olha só, ele me deu. Por isso que convém eu pensar em 27 como sendo 45 menos 18. Se 27 é 45 menos 18, então o seno de 27 é igual ao seno de 45 menos 18. Excelente, excelente. Lembrando, pessoal, que o seno da diferença não é a diferença dos senos, tá? Para você calcular o seno da diferença, você tem que lembrar da fórmula de seno de A menos B. Seno de A menos B é o quê? Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Essa é a fórmula que possibilita a gente calcular o seno da diferença. Então, eu vou usar essa fórmula, pessoal, considerando o A como sendo 45 e o B como sendo 18. Aí a gente vai obter seno de 27 é igual a seno de 45 cosseno de 18 menos seno B, então seno de 45, desculpa, seno de 18, cosseno A, cosseno de 45. Excelente. Um pouco mais, seno de 27 vai ser igual. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, a gente sabe isso, né? Raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 18, ele deu pra gente, olha, 0,95. 0,95. Menos o seno de 18, opa, o seno de 18 eu não tenho, né? Mas o cosseno de 45 eu tenho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar essa continha aqui e vamos dar um jeito de calcular o seno de 18. Olha só, a fim da gente calcular o seno de 18 graus, eu vou usar a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Portanto, seno ao quadrado de 18 mais cosseno ao quadrado de 18, isso tem que ser igual a 1, não é verdade? Bom, o cosseno de 18 é 0,95. Então, vamos fazer o seguinte, ó, seno ao quadrado de 18 mais o cosseno ao quadrado de 18, que é o 0,95, que eu vou escrever 95 sobre 100. 95 sobre 100 ao quadrado, isso tem que ser igual a 1. Ou seja, o seno ao quadrado de 18
vai ser 1 menos o 95 centésimos ao quadrado. Já vamos resolver essa conta? Olha só. 95 ao quadrado dá 9.025. 9.025. Sobre o 100 ao quadrado dá 10.000. Um pouco mais. Seno ao quadrado de 18 vai ser igual. Quanto é que vai dar isso? Olha só, para você operar, né, número inteiro com fração, não precisa tirar mínimo, dá para proceder direto, assim, ó. 10.000 vezes 1 dá 10.000. Menos 9.025, isso vai dar 975. Então, 975 sobre 10.000. Tá? Na dúvida, você pode tirar o mínimo, mas eu gosto de proceder assim. 10.000 vezes 1 dá 10.000. Menos 9.025 vai dar 975 sobre 10.000. Portanto, o seno de 18 é a raiz quadrada dessa quantidade. Via de regra é mais ou menos, mas como 18 aqui está no primeiro quadrante, pessoal, o seno é positivo, tá? Então, seno de 18 vai ser aproximado aqui, tá, pessoal? Eu posso considerar o valor aproximado porque ele quer o valor do perímetro, o valor aproximado para o perímetro, tá? Bom, a raiz quadrada de 975 é aproximadamente 31, aproximadamente, sobre a raiz quadrada de 10.000 é 100. Portanto, o seno de 18 graus, vai ser aproximadamente 0,31. Excelente, excelente. Tudo bem, pessoal? Então, não vamos nos perder. O que a gente estava querendo fazer? Nossa intenção era de calcular o seno de 27 graus. Então, eu escrevi o 27 graus como sendo 45 menos 18, apliquei a fórmula do seno da diferença, e ao aplicar a fórmula do seno da diferença, a gente precisou calcular o seno de 18. Então, parei essa continha aqui, e aqui do lado eu calculei o seno de 18, que é o 0,31, tá? Então, volta para cá, menos seno de 18, 0,31, vezes o cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Muito bem, então, seno de 27 vai ser igual a quê? Olha só, o raiz de 2 é 1,4, ele está pedindo para a gente considerar 1,4. Dividido por 2, 0,7. 0,7 vezes 0,95 menos 0,31 vezes, aqui é a mesma coisa, olha, raiz de 2 é 1,4, dividido por 2, 0,7. Então, o seno de 27 vai ser igual 0,7 vezes 0,95, isso vai dar 0,665, menos. Agora, o 0,31 vezes 0,7 vai dar 0,217. Portanto, o seno de 27 vai ser essa diferença, 0,665 menos 0,217. Isso vai dar 0,448. Excelente, excelente. Já determinei, então, o seno de 27 graus. E agora a gente tem condições de determinar o x e o y, não é verdade? Bom, olhe para o triângulo retângulo, aqui está um ângulo de medida 27 graus. Em relação ao 27 graus, o x é o cateto oposto, o 1 é a hipotenusa, o que envolve o cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, você vai escrever seno de 27 graus é igual ao cateto oposto x sobre a hipotenusa 1. O seno de 27 é 0,448, né? Então, 0,448 é igual a x sobre 1, que é o próprio x, ou seja, o x é 0,448. Excelente, meio caminho andado, não é verdade? Agora eu tenho que dar um jeito de determinar quem? Tem que dar um jeito de determinar y. A fim de determinar y, pessoal, você pode pensar no teorema de Pitágoras, né? Porque o triângulo é retângulo. Toda vez que você se deparar com um triângulo retângulo, tem que fluir naturalmente na sua cabeça o teorema de Pitágoras, tá bom? Bom, então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, a gente obtém x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. O x é 0,448, então 0,448 ao quadrado mais o y ao quadrado é igual a 1. Portanto, o y ao quadrado vai ser 1
menos esse 0,448 ao quadrado, que vai dar aproximadamente, pessoal, 0,2, tá? Então, y ao quadrado é 1 menos 0,2, que vai dar 0,8. E o valor aproximado aí da raiz quadrada de 0,8 é 0,89. Aproximado, tá, pessoal? Aproximado, tudo aqui é aproximado. Aproximado. Aproximadamente 0,89. Pronto. Já tenho o x e já tenho o y. Então, agora, finalizando o problema, ele pede para a gente determinar o perímetro, ou seja, o x mais o y mais 1. Então, o perímetro vai ser o x. Cadê o x que a gente calculou? 0,448 mais o y, 0,89 mais 1. A soma desses três valores vai dar 2,338. Pronto, é o valor aproximado para o perímetro. Assim sendo, pessoal, a alternativa certa é a letra B de bola, 2,33 metros.